Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Capítulo 5º. Do livramento condicional. Requisitos do livramento condicional. Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que: inciso 1º. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso 2º. Cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Inciso 3º. Comprovado: alínea A, bom comportamento durante a execução da pena. Alínea B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Alínea C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Alínea D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Inciso 4º. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Inciso 5º. Cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma de penas. Artigo 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Especificações das condições. Artigo 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do livramento. Artigo 86. Revoga-se o livramento, se o liberado venha a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível. Inciso 1º. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso 2º. Por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Revogação facultativa. Artigo 87. O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Efeitos da revogação. Artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção. Artigo 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena, enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Capítulo 6º. Dos efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. Artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1º. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Inciso 2º. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Alínea A dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Alínea B do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados, ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Artigo 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Inciso 1º.
de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Inciso 2º. Transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 1º. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Alínea A. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Alínea B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos. Inciso 2º. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado. Inciso 3º. A inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.